Golden Retrievers são cachorros como todos os outros na face da Terra. Comem, latem, mijam e servem como muleta emocional para atletas olímpicos. E por algum motivo misterioso a humanidade resolveu amá-lo incondicionalmente, gerando milhares e milhares de vídeos na internet idolatrando a raça Golden. E apesar de pelos não tão lustrosos assim, a inteligência artificial sofre do mesmo mal. A mídia adora falar da inteligência artificial através de notícias sensacionalistas ou alarmistas, ou aquela babação de ovo clássico para vender um curso na internet. E por exaustão você acaba caindo nessa hipnose da inteligência artificial. E muitas vezes você acaba ficando preocupado ou até mesmo achando que a inteligência artificial é um milagre da humanidade. E talvez por isso você esteja nesse vídeo. Então aqui vamos dar um tapa na sua cara e acabar com esse fanatismo com cachorros Goldens, inteligência artificial. Inteligência artificial é como Ronaldinho, parece uma criança, mas tem pelo menos 40 anos de história. Para você ter uma noção, o nome inteligência artificial foi surgir em 1956, há quase 70 anos atrás, em um workshop de Danforth. Naquela época, vários cientistas mostraram seu trabalho e decidiram dar o nome que eles estavam fazendo na época. E é claro, o nome sugerido foi inteligência artificial. Se esse nome surgiu nesse workshop, com os pesquisadores mostrando sua pesquisa, então a pesquisa em si de inteligência artificial é muito mais antiga, porque os cientistas precisavam de pelo menos um tempo para produzir os trabalhos que foram mostrados no workshop. Ou seja, os cientistas teve pelo menos 5 até mesmo 10 anos desenvolvendo as pesquisas para mostrar em Danforth. E é muito, mas muito mais antigo então do que o ChatGPT. Nós podemos estender ainda mais essa discussão. O teste de Turing, aquele teste desenvolvido pelo cientista Alan Turing, que testa a capacidade do computador exibir ou não comportamento inteligente equivalente ao humano. Então, ele foi criado em 1950, muito tempo antes de existir o próprio nome inteligência artificial. Indo ainda mais para o passado, o Monstro de Frankenstein foi escrito em 1818. Mesmo na literatura já existia essa ideia. Muito tempo antes de existir qualquer computador, já se pensava em criar algum tipo de inteligência artificial. A AI já está há muito tempo no subconsciente da humanidade. Mas onde eu quero chegar nisso? Então, tudo que você já pensou sobre inteligência artificial, todos os possíveis problemas sobre inteligência artificial, tem pelo menos um cientista tentando resolver, e se não tem, provavelmente esse problema não é relevante o suficiente, ou já foi resolvido há muito, muito tempo atrás. Então, não é você que não tem uma noção básica da matemática dos algoritmos de inteligência artificial que vai resolver esse problema. Atualmente, a inteligência artificial é tão popular que existem as mentes mais brilhantes trabalhando nisso, seja nos problemas de arquitetura de redes neurais ou até mesmo nas áreas de ética de inteligência artificial, se preocupando com as condições sociais e políticas. Então, eu acho meio difícil nós, meros mortais, conseguirmos dar uma solução relevante para os problemas atuais de inteligência artificial. Então, o que concluímos é que inteligência artificial não é uma novidade. Não é um bebê que precisa ser educado para não destruir tudo. A inteligência artificial tem anos e anos de história, décadas e décadas de pesquisa, e apesar da mídia colocar ela como nova, ela é simplesmente um Ronaldinho ou aquele anão russo que na verdade tem 18 anos. Sabe que Gisele Bündchen, Dado Labella e quem humano tem em comum? Todos são criaturas belíssimas, mas todo mundo ignora as horas de exercício físicos na academia, as práticas bulêmicas e o milagre da medicina cirúrgica. A inteligência artificial é a mesma coisa, só é percebida quando um ChatGPT da vida surge e ignoram todos os anos de pesquisa de inteligência artificial. Ao excluir toda a parte científica, você toma como verdade tudo que a empresa faz, achando que o que a empresa faz é um reflexo do desenvolvimento da inteligência artificial. Por exemplo, as versões do ChatGPT 3, 3.5, 4 surgiram muito rapidamente, em questão de meses. Isso faz com que você acredite que a inteligência artificial também desenvolva de forma tão acelerada quanto o ChatGPT, o que é completamente errado. Isso é igual a acreditar que tudo que uma influencer mostra na internet é verdade, ou que vacas leiteiras são tão felizes quanto a embalagem de leite mostra. O que na verdade acontece é que o desenvolvimento científico ocorre de forma muito, mas muito lenta, enquanto o desenvolvimento de produtos de empresa acontece de forma muito mais rápida.
Isso é porque o desenvolvimento do ChatGPT 3 para o 4 só precisa contratar mais gente, coletar mais dados e pegar mais poder computacional. A grande diferença entre essas duas versões do ChatGPT é a quantidade de parâmetros e o volume de dados de treinamento. Isso é algo muito mais técnico, um problema muito mais técnico do que qualquer outra coisa. É claro que não é algo fácil de se fazer, mas precisa de muito menos tempo para se desenvolver do que uma pesquisa científica de fato. Por exemplo, a base de ChatGPT é a rede neural Transformers. Essa rede neural é o resultado de desenvolvimento científico de muito tempo. Primeiro, precisou surgir as redes neurais, em 1943. E depois foi preciso surgir a área conhecida como processamento de linguagem natural, sem contar que precisou surgir encoder, decoder e milhares de outras tecnologias para chegar na rede Transformers como conhecemos hoje. Esse processo demorou pelo menos uns 70 anos. E a OpenAI, a empresa que criou o ChatGPT, foi lá, pegou essa Transformers e começou a rodar como se fosse algo simples, parecendo que a tecnologia surgiu no momento que o ChatGPT surgiu. O que eu quero que você entenda é que a inteligência artificial não está sendo desenvolvida de forma tão rápida quanto você pensa. Ela é uma ciência assim como todas as outras, então ela precisa passar por um longo processo chamado método científico. Para você ter uma noção, para publicar um artigo científico em uma revista pode demorar de meses até anos, porque você vai precisar enviar sua pesquisa a uma revista científica onde 2 pessoas ou mais vão avaliar sua pesquisa. Se tiver algo errado, o que normalmente tem, você precisa retomar parte da sua pesquisa e mostrar o resultado novamente a eles. E só depois de aprovado, seu artigo é publicado e outros cientistas podem dar continuidade à sua pesquisa. E mesmo esse processo pode demorar muito tempo. Para que um artigo tenha visibilidade, pode demorar até anos. Tudo isso demora, sem contar que existem poucas pessoas especialistas no mundo, o que torna o processo ainda mais lento. Imagina, se existem poucos programadores no mundo, imagina cientistas programadores. Então, a IA, assim como todas as ciências, ela não consegue ser tão rápida quanto a indústria. Mesmo se quisessem, isso não é possível, o processo é lento por si só. É como um aluno que faz faculdade de matemática. Ele não demora porque 99% da turma reprova todo semestre, imagina. Ele demora porque está sendo meticuloso com seus estudos. Criptografia foi baseada em números primos onde foram criados anos e anos atrás, onde sequer existia um computador. Eletromagnetismo foi criado muito antes de criar um rádio sequer. Inteligência artificial foi criada muito tempo antes de existir sequer um GPU. Então tenha calma, não vamos ser dominados por robôs tão brevemente. Como poderíamos ter uma infância feliz sem as propagandas massivas para crianças em desenvolvimento cerebral para vender Tamagotchi e Pogobol? O marketing é a ferramenta fundamental para vender coisas através da mídia. Seja para vender batatas oleosas com alto teor de sódio e aditivos cancerígenos, ou para melhorar sua vida com cursos de coaching extremamente duvidosos. Com a inteligência artificial acontece a mesma coisa. Seja para vender cursos extremamente confiáveis de criação de prompt, ou para vender produtos criados por inteligência artificial, como e-books com ilustrações um pouquinho estranhas. A grande questão é que as estratégias de marketing usam de textos extremamente persuasivos para gerar cliques. Isso faz parte do jogo. Na internet todo mundo quer atenção, fazendo de tudo para conseguir ela. Mas a maior consequência dessa estratégia é distorcer a realidade. Querendo ou não, você já foi exposto a coisas do tipo IA vai roubar seu emprego, ou como gerar dinheiro infinito usando IA, ou como tirar a roupa do Bob Esponja usando IA. Se você não tem maturidade científica ou não tem noção do verdadeiro contexto da inteligência artificial, provavelmente você vai ficar minimamente preocupado com isso. Vão achar que as frases persuasivas do marketing são verdadeiras. Isso faz com que você perca completa noção de como está realmente o contexto da inteligência artificial. A maneira mais fácil para não cair nessas armadilhas é conhecer mais sobre inteligência artificial, porque o medo por inteligência artificial é inversamente ao conhecimento que você tem por ela. A maioria das pessoas que fazem pesquisa com IA, pelo menos a que eu conheço, não tem o menor medo e acham que a mídia está falando uma loucura, porque eles sabem das limitações da inteligência artificial. Imagina um cientista que está sofrendo para conseguir fazer com a sua rede neural identifique salsichas em cachorro-quente.
A última coisa que ele vai pensar é que a inteligência artificial vai ter a mesma capacidade do olho humano. A maturidade científica é essencial para não desesperar em campanhas de marketing extremamente duvidosos. E para adquirir um pouco de maturidade científica, basta expor minimamente a conteúdos decentes na internet. E de pouco em pouco você vai entendendo como a inteligência artificial funciona. E para isso basta assistir esse canal, por exemplo, até mesmo vídeos de centros de pesquisas e universidades importantes como MIT, Harvard ou Instituto Alan Turing. O que quero que você entenda é que basear seu conhecimento em inteligência artificial com base em notícias e vídeos duvidosos vai trazer uma noção completamente deturpada da realidade. Sabe o que o Eike Batista, a TV Tupi e cigarrinho de chocolate têm em comum? Todos faliram, e também todos nasceram na década de 50. Assim como o cigarrinho de chocolate, a inteligência artificial passou por altos e baixos, sejam por pesquisas que não deram tão certo assim, por tecnologias que não entregaram o que foi prometido, ou por não ter poder computacional suficiente na época. Como eu já disse antes, a IA tem uma longa história e assim como todas as tecnologias antigas o suficiente, ela já passou por fases que quase deixaram de existir. A economia funciona em ciclos. Existe sempre aquela época de ouro onde tudo dá certo, e logo depois vem uma queda terrível depois de que o hype acaba. Podemos perceber isso com empresas como Paleta Mexicana, Frozen Yogurt e Tamagotchi. Uma hora o hype vai acabar, a empresa vai parar de existir, os produtos e o dinheiro vão embora. Os ciclos sempre acontecem e não tem como evitar. A inteligência artificial está viva até hoje porque foi injetado muito, mas muito dinheiro em cima dela e mesmo assim sofreu por 2 crises. E atualmente estamos vivendo a melhor fase porque foi injetado tanto, mas tanto dinheiro em tecnologias de IA que estamos num hype supremo, que talvez seja impossível enxergar o fim das IAs tão brevemente. E com tanto dinheiro dá para fazer qualquer coisa dar certo. E aliás, foi assim que o futebol na Arábia foi notado. Então, a menos que surja uma inovação suprema na IA, vamos ver pelo menos uma queda no mercado daqui a alguns anos. E é claro que não vai falir totalmente, porque foi colocado tanto dinheiro e as tecnologias estão tão intrínsecas na nossa cultura que é meio difícil ver o fim. Mas mesmo assim eu acredito que vamos observar uma terceira crise, talvez não tão grave quanto as outras, e também distante de observar algum tipo de extinção das IAs. Então o que eu quero que você entenda é que o domínio da IA não vai ser tão predominante quanto você pensa. Ciclos econômicos existem e não existe nada nesse mundo que seja imune a esses ciclos. Então o que vamos observar no futuro provavelmente é que o mercado de IA vai se estabilizar de forma menos intensa do que as atuais e o seu emprego vai continuar o mesmo. Afinal, energias termoelétricas ainda são usadas hoje em dia, mesmo existindo energia solar, eólica e hidrelétrica. O cachorro Golden possui uma capacidade hipnótica, mas quanto você menos percebe, ele é só uma raça para gente rica se sentir amada e suprir sua carência da vida vazia. Então não se deixe enganar pelas capacidades hipnóticas dos cachorros Golden e da inteligência artificial. Quanto você menos espera, você vai perceber que Golden é só um cachorro e IA é só um algoritmo.